Vamos iniciar a nossa reunião de oração nessa noite fresquinha, gostosa, começando o inverno. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nós te louvamos, rendemos glórias a Ti, Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela Sua presença, muito obrigado pelo Seu consolo, pelo Seu sustento. Te louvamos, Pai, porque o Senhor está aqui conosco, nos guiando, Pai, ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica. Também te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus perdoador, um Deus que se achega até nós, mesmo diante das nossas falhas, nossas imperfeições. Muito obrigado, Pai, porque mesmo assim o Senhor continua perpetuando, conduzindo a sua aliança, Pai, sobre os seus filhos. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor incline o nosso coração a entender a sua palavra, a nos voltarmos a Ti, Pai, e a conseguirmos enxergar a importância da oração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos vendo sobre a teologia da oração e nós estamos agora numa nova fase dessa caminhada. Nós vamos começar a ver alguns personagens da palavra de Deus que eram homens de oração. E hoje, na quarta passada, demos um panorama geral, né, sobre alguns grandes homens. E hoje, a partir de hoje, nós veremos alguns personagens bem emblemáticos na questão da oração. E o primeiro dele é Abraão, né? Eu já peço para que você abra a sua Bíblia em Gênesis, né? Que nós vamos fazer uma caminhada, vamos dizer assim, alguns textos que mostrarão esse exercício espiritual de Abraão, né? Lembrando, meus irmãos, que Abraão é conhecido como o amigo de Deus, né? E é um personagem que demonstra uma impressionante vida de oração, um impressionante empenho de diálogo, de conversa com Deus, né? Ele, de fato, acreditava piamente no poder da oração, no exercício da oração. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós temos algumas circunstâncias bem interessantes que demonstram essa verdade, dessa intimidade, desse empenho que Abraão tinha no exercício da oração. Veja, a partir do capítulo 12, que nós iremos ver um outro lado, né, que seria, vamos dizer assim, o resultado de um homem de oração, que é Deus falando com aquele que ora ao Senhor, né? E acompanhe comigo alguns versículos. No capítulo 12, no versículo 1, nós temos o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão. E veja que Deus se volta a Abraão para conversar com ele. Continue caminhando comigo. Versículo 7, nós encontramos mais uma vez: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. Veja, Deus não se apresenta a qualquer um. Deus se apresenta apenas àqueles que de fato se achegam ou têm um relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro. No capítulo 3, olhe só, capítulo 3, versículo 14, disse o Senhor a Abraão. No capítulo 15, pule lá, versículos 1 e 2, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vá para o capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Pule para o capítulo 21 agora. Capítulo 21, versículo 12. Diz assim: disse, porém, Deus a Abraão. E no capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Veja, meus irmãos, que Deus se revelou a Abraão. Deus estava num relacionamento verdadeiro com o seu servo, o qual ele se apresentava diante do seu servo para falar com ele, para de fato conduzir. Nós sabemos que a história de Abraão começa lá em Ur dos Caldeus, quando ele é conduzido para sair da sua terra, da sua parentela, para fazer dele uma grande nação. E a partir disso, Deus começa a usar Abraão nesse plano eterno que ele tem.
Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós podemos perceber o exercício contínuo de Abraão de se voltar para Deus. Por exemplo, volte para o capítulo 12. Abraão, na sua caminhada, na sua jornada, ele tem uma estrutura, ou ele tem, vamos dizer assim, alguns rituais que demonstram essa fidelidade e essa dedicação que ele tinha em voltar-se para Deus. Veja, capítulo 12, versículo 8, diz assim: passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós iremos ver aqui nos demais textos que demonstram essa verdade, o qual Abraão, sempre quando chegava num local, ou sempre quando se instalava numa localidade, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar e adorar ao Senhor, voltar a sua vida a Deus. E lembre-se, meus irmãos, que a perspectiva de culto do Antigo Testamento é bem diferente da nossa, né? Havia um processo ritual para que o homem se achegasse a Deus, para que o homem se aproximasse a Deus. Não havia esse livre acesso como nós temos de simplesmente, vamos dizer assim, fechar nossos olhos e orar ao Senhor, né? Era necessário todo um ritual, todo um processo, toda uma preparação para se achegar a Deus. E o que vemos aqui é Abraão parando, construindo o seu altar e muito provavelmente trazendo a sua família ao entorno desse altar e entregando o sacrifício a Deus e voltando a Ele. Pule para o capítulo 13, versículo 4. 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, que foi o que nós vimos no capítulo 12, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, veja que Abraão, ele tinha o seu local de culto, o seu local de invocar ao Senhor, de se voltar ao Senhor. Veja o versículo 18, no mesmo capítulo, que diz assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, e que estão juntos a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Então veja, sempre quando Abraão se instalava no local, a sua atitude era levantar um altar ao Senhor e se voltar a Deus. Capítulo 15 agora, versículo 10, nós encontramos: ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Se os irmãos retornarem à memória, o capítulo 15 começa a apresentar, ou apresenta o momento pelo qual Deus faz a aliança com Abraão, o qual, como Abraão tinha o costume de sempre apresentar culto a Deus, Abraão traz os animais para louvar ao Senhor, e neste momento há um acontecimento muito especial, o qual Abraão reparte os animais no meio, para que inicialmente fosse um momento de prestar culto ao Senhor, mas o que acontece, meus irmãos, e depois vocês poderão ler, a partir do versículo 12, Abraão é tomado por um profundo sono que veio da parte de Deus. E com Abraão em sono, Deus desce com uma tocha de fogo e passa entre os animais. E ali se estabelece uma aliança, se estabelece o pacto que Deus fez para com Abraão. E o simbolismo deste pacto, dessa aliança, refere-se ao seguinte: naquela época não havia cartórios para você registrar os seus acordos comerciais, vamos dizer assim. E a forma de se fazer acordo era justamente cortando animais nas suas metades, separando as suas metades, e as duas pessoas que estavam fazendo negócios passavam entre os meios dos animais. E o sinal daquilo significava: olha, estamos firmando acordo entre eu e você, e se algum de nós não cumprir a sua parte no acordo, que seja feita em você o que foi feito no animal, ou seja, cortar ao meio, matar, morrer. E perceba aqui, meus irmãos, e leia depois na sua casa, que
o único que passa entre os animais, estabelecendo esse contrato, esse acordo, foi Deus. Abraão foi pego por um profundo sono. Isso porque, meus irmãos, o homem, na sua incapacidade de ser perfeito, não seria capaz de cumprir essa aliança. Apenas Deus se coloca como aquele cumpridor perfeito da aliança. Por isso que a aliança de Deus é uma aliança perpétua, é uma aliança eterna, porque Deus não pode mudar, Deus não pode alterar, Deus não pode não cumprir a aliança que Ele fez. E este é o contexto aqui do capítulo 15. Pule para o versículo 21. Versículo 33, capítulo 21, versículo 33 diz assim: plantou Abraão tamagueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E depois 22:13, que diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E aqui no capítulo 22, nós temos o famoso acontecimento qual Abraão prova a sua fé, né, entregando o seu filho, e depois, com Jesus Cristo aparecendo para ele, ele de fato não sacrifica o seu filho, e entre os arbustos havia um animal para que ele sacrificasse. Então perceba, meus irmãos, o empenho e a dedicação de Abraão em voltar-se para Deus, em ter esse momento contínuo ou sempre se dedicar a prestar culto ao Senhor. Mas também, meus irmãos, nós podemos perceber a dedicação do Senhor, de Abraão, e até mesmo essa relação que Abraão tinha com o Senhor. Veja um fato muito interessante no capítulo 18. Volte a sua Bíblia no capítulo 18. Dos versículos 22 a 33, há o acontecimento com Sodoma e Gomorra, o qual Deus aparece a Abraão e Deus estava com mais duas pessoas. Abraão faz um cozido para esses homens. Deus continua com Abraão e os dois homens vão para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. E o que acontece, meus irmãos? Por algumas vezes, Abraão intercede em favor de Sodoma e Gomorra. E até poderíamos dizer aqui, fazer uma conjectura, que Sodoma e Gomorra teve os seus momentos prolongados, estendidos por alguns instantes, justamente por causa da intercessão de Abraão, clamando: Deus, se tiver 50 justos, se tiver 30 justos, se tiver 20, se tiver 10 justos, o Senhor não deixaria de trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra? E constantemente Deus respondia a Abraão. Deus trazia a resposta diante da intercessão de Abraão, demonstrando o quanto ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E além disso, meus irmãos, outra questão extremamente importante, vá para o capítulo 20. Por mais que nós estamos vendo essa dedicação de Abraão em ter uma vida de oração, nós devemos lembrar que Abraão era homem. E sendo homem, ele era falho, ele era pecaminoso, né? Ele tinha os seus erros, ele tinha o seu pé de barro. Nós devemos lembrar que por 2 vezes Abraão conta uma meia mentira. Não sei se os irmãos lembram, em 2 circunstâncias, em qual ele estava em terras estranhas e ele combinou com a sua esposa Sara: olha, se vierem aqui falar conosco, diga que você é minha irmã, para que eles não me matem, né? E, consequentemente, os reis da região tomaram Sara para que ela se tornasse esposa deles. E uma das situações está no capítulo 20, o qual o rei Abimeleque toma a esposa de Abraão, Sarai aqui, né, no caso, Sara já, né, para que ela se torne a sua esposa. Veja o versículo 3, 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Agora, veja só o versículo 7, o que acontece.
O que Deus fala para Abimeleque. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Se, porém, não la restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. Veja que o próprio Deus afirma que Abimeleque deve devolver a esposa de Abraão e, consequentemente, por Abraão ser profeta, ele vai interceder em favor de Abimeleque. Isso o próprio Deus avisou isso. E veja este acontecimento no versículo 17, que diz assim: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Veja, mesmo em meio a esse ato, vamos dizer assim, pecaminoso de Abraão, Deus, diante do relacionamento que Abraão tinha com Deus, ele usa Abraão para abençoar Abimeleque, como um homem que intercede, um homem que constantemente está com um relacionamento contínuo com Deus. E meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, ela torna-se um exemplo para as nossas vidas. Não que nós devemos, em todos os lugares que nós formos, construir um altar e fazer um sacrifício ao Senhor, não é essa a ideia, mas a ideia de entender que nós precisamos constantemente voltar-nos em oração. Temos um relacionamento, um contato com Deus, temos um contato diário com o nosso Senhor, orando a Ele, clamando a Ele, para que Ele reconheça a nossa voz, para que Ele se incline até nós, para que Ele de fato nos socorra diante das nossas dificuldades. E nós devemos ser insistentes com o nosso Deus, com Jesus Cristo, em oração. Devemos ser como a viúva que importunava o juiz constantemente até ele se voltar para ela e responder o seu pedido. Meus irmãos, da mesma forma que Abraão era amigo de Deus, tinha uma vida de oração constante e intensa, nós somos chamados a sermos assim, a sermos amigo de Deus. E ser amigo de Deus envolve um relacionamento contínuo, diário com Ele, para que de fato desenvolva uma amizade verdadeira. E essa amizade será criada com a leitura da palavra e também com a oração. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, pedir socorro pelo Senhor, suplicar ao Senhor para que Ele venha em nosso favor, para que Ele nos socorra diante das nossas dificuldades. E que nós aprendamos com Abraão e nos empenhemos, assim como Abraão, de termos uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém.